Na Boa hora, noite, né? Ana. Pode começar, Gel. Já estamos no Facebook. Boa noite a todos. Mais uma sexta, né? Findando já o mês de setembro. Vamos agradecer a espiritualidade por essa oportunidade, né? De estarmos aqui reunidos virtualmente. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga por esse encontro de almas, por esse encontro de pessoas queridas, para mais um estudo da noite. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens nos dado, por essa oportunidade de, mesmo distante, conseguirmos continuar nossos estudos, conseguirmos continuar aprendendo cada dia mais essa doutrina maravilhosa. Pedimos proteção para o nosso irmão que fará o estudo da noite, que ele possa passar o estudo de forma clara, que a internet possa nos ajudar, que às vezes tem dias que está difícil, mas a gente é perseverante, a gente está trabalhando a nossa paciência, a nossa tolerância, e vamos levando cada dia mais essa doutrina para mais lugares. A internet tem nos possibilitado isso, e nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Esteja conosco no estudo da noite, nos acompanhando, abençoando, julgando em nós fluidos de luz, de paz e de amor, para que possamos ter um final de semana feliz, tranquilo e alegre. Graças vos damos, Senhor, graças a Deus. Fabiana, é com você. Boa noite a todos. Desliga todo mundo o microfone, tá? Deixa só o Fabiano. Se puder também desligar a câmera. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer toda a direção, né, da Cabana Espírita, todos ligados à AME, de Astolfo Dutra. É um prazer imenso, todas as vezes que me é feito um convite e eu poder, sei que de forma singela, mas de muito bom coração, levar a palavra do Cristo até vocês. E o tema que foi escolhido para a gente trabalhar é o tema da paciência na transformação, porque nós realmente estamos passando por um período de uma transformação muito grande, né? Onde temos todos os dias que rever algumas situações, formas de pensar, formas de agir, formas de conduzir as nossas vidas. Lembrando, meus irmãos, que nós já tínhamos essa consciência, porque nós já sabíamos que o mundo estava passando por uma transformação muito grande, saindo do estágio de prova e expiação para um estágio de regeneração. Só não imaginaríamos que essa transformação fosse modificar nossas vidas de forma abrupta como está sendo, diante de uma pandemia onde nós estamos tendo que mudar conceitos, mudar a forma de ver a doutrina, a forma de ver a vida. Hoje nós estamos nos reunindo através de um aplicativo onde as nossas palavras e os nossos ensinamentos possam chegar a todos os nossos irmãos
não somente de Astolfo Dutra, mas de outras cidades, aumentando assim a nossa responsabilidade e fazendo com que os nossos irmãos que sintam-se, às vezes, longe, tornam-se mais presentes nas nossas vidas. Se nós formos analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que no capítulo 9, onde trata-se as bem-aventuranças, nos dizem: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão eles chamados os filhos de Deus. Quando Jesus deixa a nós esses ensinamentos através dos Espíritos, o que ele quer nos orientar? Que nós teríamos que desenvolver a mansidão e a passividade. Paciência, um sentido que muitos não têm ou têm a dificuldade de administrar. E olha que quem vos fala é um humilde espírito diagnosticado com a síndrome da ansiedade. Então, como vocês podem perceber, aqui vos fala um espírito que tem a dificuldade de trabalhar esse sentido de paciência. Mas esse período está me fazendo perceber que esse é algo que não só a mim, mas a todos nós precisa ser trabalhado. Nós temos que ter paciência com tudo. Nós temos que ter paciência com as pessoas, temos que ter paciência com as famílias, com as atividades, com as nossas rotinas, às vezes com os nossos sentimentos. Paciência, sim. Algo que nós nunca imaginávamos trabalhar tão fortemente como nos dias de hoje. Creio eu que todos nós que aqui estamos reunidos temos um momento de impaciência nas nossas vidas. E essa pandemia nos tornou bem mais impacientes, bem mais nervosos, bem mais aflitos, querendo que as coisas aconteçam da nossa forma. Pegando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos orienta que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que nós não nos afligeis, pois quando nós sofremos é porque Deus marcou glória em nós
nos céus. E quem de nós não passa por um sofrimento nesse momento? Deus está testando a nossa fé. Deus está testando a nossa mansidão, a nossa paciência. Paciência com tudo. Antes mesmo do estudo iniciar, nós estávamos num bate-papo, onde eu perguntava às nossas irmãs como estava sendo as reuniões de grupos em Astolfo Dutra, e elas nos disseram que estava bem, com alguns frequentadores, mas que tiveram que ir às residências daqueles que não têm o domínio da informática, da tecnologia, para ensinar. E isso é uma forma de caridade. E tem que ter paciência. Por que tem que ter paciência? Porque são ferramentas novas nas vidas de todos nós. Aqueles que não têm o domínio da ferramenta precisam ter a paciência do aprendizado. Precisam compreender que isso não depende somente de nós. Que há um grupo, uma falange espiritual, nesse momento, trabalhando para que tudo se renove, tudo se melhore. Mas que nós não temos a condição ainda de voltar ao normal dentro de uma casa espírita, em estudos presenciais. Temos que ter a paciência, dar tempo. Temos que saber viver a nova realidade. Quando nós estamos muito tempo fechados dentro de um mesmo lar, com os nossos familiares, ficamos impacientes por qualquer atitude, seja dos nossos filhos, seja dos nossos companheiros. Temos que ter a paciência, porque eles são a nossa estrutura para vencer esse momento. Meus irmãos, a paciência é uma forma da caridade. Saber conduzir uma situação com paciência é doar todo o nosso amor para com o nosso semelhante. E nós sabemos, através de estudos e através de terapia, como eu disse a vocês, aqui vos fala um espírito diagnosticado com a ansiedade, que existe maneira de tratarmos a paciência. E eu vou deixar para vocês 3 questões que nós devemos fazer todos os dias quando nos sentirmos impacientes com determinada situação. Isto vale no âmbito pessoal
profissional, amoroso, seja qual for o âmbito que nós nos sentimos aflitos e impacientes, nós temos que fazer essas 3 questões. A primeira questão: nós estamos compreendendo o que está acontecendo? Sabemos de fato o que acontece para nos deixar impaciente? Um exemplo muito bom que eu gostaria de deixar para vocês, essa nossa aflição de que as coisas voltem ao normal, que nós tenhamos as nossas vidas restabelecidas como num passado. Façamos essa pergunta a nós. Temos a compreensão do que está acontecendo? Será que temos a real compreensão do porquê estamos passando por tudo isso? Porque nós, espíritas, temos, pelo menos, a consciência de que iríamos passar por essa transformação. Tudo bem que está sendo tudo muito novo para todos nós, mas aquele que falar que não tinha conhecimento está colocando o seu conhecimento da doutrina em xeque, porque nós tínhamos sim o conhecimento. Sabíamos que essa transformação chegaria até nós. Então, a primeira questão é compreender o que está acontecendo. A segunda questão que nós temos que fazer quando nos sentirmos impacientes é: sabemos a realidade, temos o sentido da realidade do que está acontecendo? Ou seja, nós não estamos atenuando, aumentando aquilo que está acontecendo? Porque, por vezes, o negócio para nós é bem pequenininho e nós transformamos numa catástrofe. Nós temos um complexo muito grande de atenuar, de aumentar tudo aquilo que nos acontece. Se nós sofrermos um pouquinho, nós já estamos dizendo a todos que nós estamos num resgate esplendoroso. Mas é um sofrimentozinho pequenininho. Nada tem de resgate. É só a lei da ação e reação. Mas para nós já é resgate. Por quê? Porque atenuamos tudo o que nos acontece. Então, a segunda questão, manter o sentido da realidade do que está acontecendo. Não aumentar nada, não atenuar nada, não colocar em exponencial aquilo que nos acontece. Essa pandemia está nos fazendo sermos mais tolerantes?
Sim. Estão nos fazendo ter mais amor ao nosso lar? Sim. Está fazendo sermos mais amorosos com os nossos familiares? Sim. Está modificando a nossa realidade de mundo? Sim. Como nós podemos falar que estamos em sofrimento? Olha só quanta coisa positiva ela trouxe diante daquilo que nós achávamos que era uma vida regrada de conhecimento. Que nós vivíamos no passado era uma vida turbulenta, uma vida onde o tempo nos conduzia. Hoje, estamos tendo tempo para os nossos familiares, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, coisas que no passado nós não tínhamos. E uma terceira e última questão que temos que fazer diante das nossas aflições. Vamos agir? De que forma? Há algo que eu possa modificar e colocar a minha aflição de forma diferente? Eu tenho condição de fazer algo para modificar, ou esse é o nosso limite de atuação? Se nós fizermos essa terceira pergunta, nós vamos tirar um peso imenso das nossas costas, que é carregado por nós durante muitos anos, que é fazer as coisas no nosso tempo. As coisas não têm que acontecer no nosso tempo. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus. Nós não viemos aqui para viver o nosso tempo. Nós viemos aqui para viver o tempo do Criador. Tudo que nós estamos passando foi por nós escolhidos antes dessa nossa reencarnação. Foi planejada por nós essa reencarnação. E lá, na erraticidade, com certeza, nós falamos que teríamos a paciência para enfrentar todas as tribulações que aqui estamos passando. Isso sim é ter resignação. Se nós estamos sofrendo, são oportunidades que nós estamos tendo de rever as nossas atitudes dessa nossa reencarnação. Meus irmãos, a dor é uma bênção para nós. Existe um hino que toda vez que eu passo por algum momento de sofrimento,
ele vem sempre na minha mente. Ele é um hino mais ou menos assim, que diz que o sofrimento para nós é luz divina do Senhor. Quem não sofrer como sofreu Jesus, não tem valor. Olha que palavras tocantes aos nossos corações. O sofrimento para nós é luz, é oportunidade. Aqueles nossos irmãos, aqueles nossos familiares, aqueles nossos amigos, aqueles nossos companheiros, que às vezes nos torna impacientes, são Deus dando a oportunidade de nós exercermos com Ele a paciência, o amor. E nós nos tornamos, muitas das vezes, impacientes com eles, com as pessoas mais próximas. Eu costumo dizer, porque eu faço uma autocrítica, que nós somos bonzinhos para os de fora, mas para os de dentro de casa, nós somos como feras. Não temos a paciência, não temos o cuidado, o zelo. Por quê? Por que nós temos que maltratar aqueles que mais estão ao nosso lado? Será isso uma falha que nós precisamos modificar? Sermos pacientes para com os nossos mais próximos? E se tivermos de estourar, que estouremos com aqueles a quem nós não convivemos? E nós fazemos ao contrário? Com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos pais, mães, irmãos. Esses nós somos impacientes. Para com os outros de fora, somos a doçura. Precisamos aprender, meus irmãos, a tratar desse sentimento. Como disse no início, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois serão chamados o Filho de Deus. Que nós possamos, ao findar dessa nossa reunião, abrirmos o Evangelho no capítulo 9, onde está as bem-aventuranças, que nós possamos ler, meditar e tornar esse sentimento da paciência algo que nós temos que trabalhar de forma clara, singela e em continuidade nesse momento. Porque essa transformação que nós estamos passando por ela é a transformação que nós sempre trabalhávamos
na doutrina. É nesse momento que nós vamos separar o joio do trigo. É nesse momento em que nós vamos ver quem são os verdadeiros trabalhadores da última hora. E que nós não percamos a fé, que nós tenhamos a doutrina espírita como um apoio para todas as tribulações que nós venhamos a passar. Que nós nunca esqueçamos que nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E é dessa forma que nós venceremos mais uma batalha de transformação na nossa vida moral. Meus irmãos, eu agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos pelo carinho, por todas as vibrações que nos têm mandado. Gostaria de dar um abraço em cada um de vocês. Astolfo Dutra é uma segunda casa, é o meu segundo lar. Aí eu só tenho irmãos de doutrina, irmãos de luz. Eu vejo sempre os rostinhos das pessoas e vejo que o carinho comigo é muito grande. Que a paz do Divino Mestre nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre. O meu muito obrigado por essa oportunidade. Gel, Duda, Stael, Carminha, os meus irmãos todos, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Ô, Gel, seu microfone está fechado. Estou falando? Muito obrigada, Fabiana. Nós que te agradecemos. Você conseguiu passar muito bem o estudo, com paciência, falando calmamente, trouxe muita paz para a gente, graças a Deus. Boa noite, Fabiana. Vai pedir alguém para fazer a prece final, Duda? Stael, você pode fazer a prece final? Só ligar o microfone. Depois que eu fizer a prece, aí quem quiser ligar o áudio, o vídeo para poder se despedir, tá, gente? Pode fazer. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer mais uma vez a esse amigo querido, Fabiano, que sempre nos atende com tanto carinho, com tanta justiça. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que continue iluminando, sendo essa pessoa do bem, esse amigo de todos. Vamos fechar os nossos olhos materiais. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade do aprendizado, por tudo que hoje aprendemos, que tenho certeza foram derramadas sobre todos nós. Que a tua presença amiga, Senhor, continue entre nós, que possamos ter uma semana, um final de semana tranquilo, uma noite de bom descanso e um despertar feliz. Que todos recebam nesse momento tua visita amiga, Jesus. Para as águas que se encontram em posição, derrama
a medicação necessária, Mestre. Ampara os nossos irmãos que sofrem em todos os lugares do mundo. E fique conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças vos damos, Senhor. Graças a Deus. Bom, Estael. Valeu, Estael. Boa noite, Boa noite, Luciano. pessoal. Gente. Boa noite, Estael. Boa noite, Boa noite, gente. Luciano. Olha o café com o Evangelho. Boa noite, chefe. Luciano, Olha o café com o Evangelho. um Deixe grande comigo. abraço, Boa noite, Ana. meu irmão. Boa noite. Boa noite, Fabiano, boa Domingo, noite. domingo Boa tem noite, estudo Você com a e todos Ana, os viu? filhos, papai e mamãe também. Muito gente, domingo obrigado. é Ana, viu? Igualmente. Venha comigo. Betinha, um beijo. Outra. Obrigada, Boa viu, noite, Fabiano? querida. Ô, Fabiano, boa querida, eu que noite. tenho que Boa agradecer. noite. Tchau, Eu que tenho que pessoal. agradecer a oportunidade. Tchau, gente. Um beijo, Tchau, fica fique com com Deus. Temos Deus. A oportunidade, se todos. Deus quiser. Deus quiser, teremos mais E oportunidades. com Deus também vocês aí. Amém. A Sara